Fala galerinha, beleza? Kleber da Aude Martins. Eu já vou estar falando para vocês um pouco sobre o espaçamento que tem que ter entre as peças, entre uma peça e outra, para que o seu corte fique preciso, tá? E para que você não tenha nenhum problema de quebra de ferramenta ou de perca de material durante esse processo. Essas são as peças que a gente vai exemplificar. Eu fiz até um vídeo quando eu estava cortando que eu achei bem interessante. Eu vou colocar aqui para vocês verem antes de eu fazer a explicação. No vídeo fica bem claro que, como eu utilizei uma ferramenta bem fina, eu consegui aproveitar melhor o espaço da chapa e eu consegui colocar 4 tábuas naquela chapa. 2 centímetros ou 1 centímetro mais larga, mais larga no diâmetro, eu não conseguiria estar utilizando 4 chapas uma do lado da outra. Usar ferramentas curtas, estreitas, né, na verdade, um diâmetro pequeno, faz com que você tenha um melhor aproveitamento de material. E o depósito de cavaco, né, que é o resíduo, né, da usinagem da madeira, não é o pó da madeira, tá? É aquelas lasquinhas, elas prendem a peça muito bem. Então a peça não fica se mexendo e ela estrutura todo o conjunto. Porque se não tivesse aquele espacinho preenchido de cavaco, as peças iam ficar soltas entre uma e outra e ia aumentar a vibração no sistema, tá? Na chapa inteira. E com o aumento da vibração, pode ocorrer duas coisas, tá? Ou a quebra da ferramenta, ainda mais porque a gente está utilizando uma ferramenta bem fininha, e a outra coisa é o serrilhado na lateral das peças, tá? Isso acontece quando a peça não está bem fixada na mesa, ou quando a peça, quando o corte é muito largo, tá? Quando você vê nitidamente o corte de uma fresa de 6 ou 8 milímetros e a peça literalmente fica sambando ali depois que ela faz o corte, tá? Então quando a ferramenta fininha, ela termina até de fazer o corte, em vez da peça pular fora, né? Porque não está mais presa no conjunto, o próprio material que foi usinado faz com que a peça fique paradinha, fique segura. No vídeo dá até para ver que eu tenho uma dificuldade de tirar a peça, a gente tem que utilizar uma chavinha como alavanca para a peça sair. E o espaço entre um corte e o outro, ele é muito determinado pela espessura da ferramenta, tá? Pelo diâmetro da ferramenta. Quanto mais larga for a ferramenta, mais espaço você vai ter, porque uma ferramenta muito larga, com um diâmetro muito largo, ela gera muita vibração. E se você estiver utilizando um filete muito fininho ali, entre as duas linhas do corte, tá? Eu vou deixar até uma imagem aqui circulada para vocês entenderem o que eu estou falando. Com a vibração, aquela sustentação, né? Aquela armação, ela vai romper, tá? E você vai perder o posicionamento exato das peças. As peças vão andar e vai ficar tudo marcado com a ferramenta. Agora eu vou mostrar na tela do computador o que teria acontecido se eu tivesse utilizado uma ferramenta de 6 milímetros, tá? Como é que ficaria o aproveitamento da minha chapa. Eu vou mostrar para vocês se cabe ou se não cabe, vou explicar na tela do computador. Vamos lá. Usando o exemplo da mesma tábua do vídeo, tá? Que foi cortado no vídeo, eu vou aqui o espaço que tem entre uma e outra, eu vou até colocar para vocês darem uma olhada. Vou pôr em offset de 3.2, tá? Que é 1/8 de polegada. Vou pintar de outra cor aqui, ó. Tá. O que está em verde, então, é a área do corte. Então aqui foi onde a ferramenta passou, tá? Dos dois lados. E ficou somente esse espacinho, tá? Que eu vou até ver quanto que é. Ó, de aproximadamente 1.6 milímetros entre um corte e outro. Tá? Isso como eu estava utilizando uma ferramenta de 3.2. Agora eu vou fazer essa simulação aqui, ó, utilizando uma ferramenta de 6 milímetros. Ctrl C, Ctrl V. Aqui bem do lado. Tá? Ó, uma outra coisa, essa chapa que a gente utilizou, ó, ela tem 600 milímetros, ó, dá até para ver aqui, ó. E a gente conseguiu colocar nela 4 chapas de 14 centímetros.
tá? Então, na verdade, fora a medida da chapa, a gente utilizou 1 centímetro a mais, como eu falei no vídeo anterior. Ó, agora vamos simular o que aconteceria se eu tivesse utilizado, vamos apagar isso aqui. Vamos apagar também a medida aqui que eu coloquei só para tirar a medida da chapa, da tábua, tá? Isso aqui também, ó, é os parafusos que eu vou colocar. Eu já vejo aonde eu vou colocar os parafusos, tá? Porque aí eu mando a máquina marcar isso aqui para eu posicionar o parafuso no lugar certinho, tá? Para a ferramenta não bater. Vou apagar também que não vai ser útil para a gente agora. Beleza? Ó, eu invadi, tá? A área de tolerância que eu coloco, de mais ou menos 10 milímetros, eu invadi 2 milímetros. Então eu vou começar do mesmo lugar, tá? Daqui, ó. Tá? Ó. Vamos simular agora uma ferramenta de 6. Offset 6 milímetros. Ó. Se eu colocar as duas aqui, ó, uma interrompe a outra. Deixa eu apagar esse outro lado. Ué. Pronto. Agora foi. Um interrompe o outro, um passa por cima do outro. Vamos mudar a cor também, vamos colocar verde aqui também pra gente, só para ter uma ideia. Ó, então beleza, vamos colocar um espaço aqui do mesmo espaço entre uma e outra, tá? Vamos supor, tá, que eu consigo colocar 1.6, mas aqui se eu estivesse utilizando uma ferramenta de 6 milímetros, eu ia colocar no mínimo 3 milímetros. Então eu vou colocar 3 já para ficar mais real. O que iria acontecer se você estivesse utilizando uma ferramenta de 6 milímetros, tá? Ó, daqui pra cá tem que ter 6 milímetros, então vamos mexer, tá? Isso aqui. Pronto. Apagar. Vamos ver se deu certo. Ó, 3 milímetros, certo? Tá, aí daqui pra cá 3 milímetros também, vamos fazer aqui tudo igual, né? 3 milímetros, vamos copiar. Ctrl C, Ctrl V. Colar aqui, mover, ixi, onde é que é? Ficou meio desalinhado aqui, mas dá pra ter uma ideia. Então vamos arrumar, vamos deixar alinhado certinho. Opa, vamos lá. Tô fazendo rápido aqui, mas vocês conseguem entender, tá? Não precisa vocês entenderem exatamente os comandos que eu tô fazendo, mas é só para vocês entenderem o conceito, tá? Agora tá alinhado. Apagar todas as marcações. Ó, se eu estivesse utilizando uma ferramenta de 6 milímetros, tá? Para deixar um espaço, tá? Mais ou menos da metade, que foi exatamente o que deu aqui, tá? A gente utilizou uma ferramenta de 3.2. 3.2 e sobrou 1.6. Então, se a gente estivesse utilizando uma ferramenta de 6 milímetros, ia deixar mais ou menos 3 milímetros de espaço, tá? Por conta do que eu falei, se a ferramenta é maior, ela tem um atrito maior com a madeira, tá? No caso, e ela vibra mais. Então, se a gente colocar um espaço muito fino entre uma peça e outra, esse espaço vai quebrar e a peça vai se movimentar. E se a peça se movimentar durante o corte, pode acontecer duas coisas, né? Ou que a gente matar a peça, né? Porque a ferramenta pode entrar, a peça pode vir para o lado e a ferramenta vir para o outro, aí mata a peça, né? Vai entrar com a ferramenta na peça. Ou a ferramenta quebrar, né? Que eu acho que é o pior, né? Se a peça, por causa da ferramenta é um pouco mais caro, né? A de 6 milímetros no caso, a de 3.2 milímetros aqui de 1/8 é bem baratinha. Bom, enfim, vamos lá. Ó, se eu estivesse utilizando uma ferramenta, ó, você consegue ver que ela já quase ia encostar na margem, tá? Isso aqui não pode acontecer, tá? Vamos afastar também. Opa, não quero pegar a linha de baixo. Vamos afastar também. Vamos deixar, vamos supor que o corte ia ficar bem rente, né? Vamos mover para cá, tá? Então vamos deixar, quanto ficou? 4 milímetros da lateral, tá bom aqui. Beleza. Ó, se eu fosse utilizar uma ferramenta de 6 milímetros, eu simplesmente não conseguiria cortar 4 tábuas naquela chapa de 60 centímetros. Vou mostrar para vocês, ó, a diferença que ficou. Vamos nem pegar do corte. Vamos pegar do corte para ficar mais preciso, né? Ó, do corte até aqui, essa linha aqui é uma linha de referência que eu uso, 10 centímetros para dentro sempre, tá? Ó, da ponta da ferramenta até aqui, ó, ia faltar 21 milímetros, 20.999. Eu devo ter feito
númerozinho errado para não dar exato, né? Mas faltou 20 milímetros, 21 milímetros, né? 2 centímetros. Eu teria que ter 2 centímetros a mais de madeira para conseguir fazer esse corte, cortar 4 chapas numa tábua uma do lado da outra, se eu estivesse utilizando uma ferramenta de 6 milímetros. Então você viu que a escolha da ferramenta é extremamente importante para que você tenha um melhor aproveitamento de material, tá? Da última vez que eu fiz esse projeto para esse cliente, eu fiz uma tábua a menos, tá? Então, por chapa, eu tinha uma linha de corte inteira a menos, porque eu simplesmente não conseguia aproveitar, porque eu utilizava a ferramenta de 6 milímetros antes. Agora que eu mudei a ferramenta para uma ferramenta mais barata, mais fina, eu consigo aproveitar melhor a chapa que eu compro e, consequentemente, ganhar mais dinheiro, porque eu vou fazer mais produtos com o mesmo material, ou diminuir o valor para o cliente, tá? Que é uma outra opção. O cliente comprou de mim há um tempo atrás, teve um reajuste da madeira, então acabou que ficando no mesmo preço, tá? Mas financeiramente o cliente economizou dinheiro porque eu modifiquei um pouco o nosso processo, beleza? É isso que eu queria falar para vocês, galera. É uma coisa que, sinceramente, poucas pessoas falam no YouTube, tá? Que é uma questão de ferramentas mais curtas, você vai economizar mais dinheiro, ter uma margem de lucro maior, e é uma coisa que eu queria passar para vocês. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, deixa o like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, a gente traz sempre muita coisa relacionada a Rotor e CNC. Então se inscreve, sempre tem vídeo bacana aqui no canal, beleza? A gente se vê na próxima.